Olá, sejam todos muito bem-vindos ao ViaCAD Talk, um projeto idealizado pela ViaCAD Têxtil com apoio do Instituto Renato Costa. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Pantoso, eu sou assessor de desenvolvimento de produto aqui na ViaCAD, já atuo nesse mercado têxtil há mais de 8 anos e é com muito orgulho e carinho que a gente inicia hoje o primeiro episódio desse projeto que nós temos aí, com o intuito de trazer muita informação técnica, conhecimento, estratégia, insights e até mesmo um network entre os profissionais que atuam nesse mercado têxtil. Eu não venho sozinho nesse projeto, eu sempre trarei aí nomes e pessoas importantíssimas para esse mercado. E hoje eu tô com duas pessoas aí que particularmente são pessoas extremamente importantes, não só para o mercado, mas para mim também, né? Vou usar minha colinha aqui para apresentar eles. A primeira pessoa atuou há mais de 25 anos no mercado financeiro, 12 desses anos como gerente administrativo da ViaCAD Têxtil, implantou e assessorou mais de 5 unidades desse escritório, que foi desenvolvido aqui em São Paulo, e atua também como coordenadora do setor acadêmico do Instituto Renato Costa. E a outra pessoa também que está aqui, ela lecionou como professor do Senai de Costura Industrial e Processo Produtivo, no Senac de Costura Industrial e Tecnologia Têxtil, fundou aí oficinas de corte e hoje trabalha na empresa que ele fundou há mais de 20 anos atrás, que é a ViaCAD, né, que é uma prestadora de serviço para desenvolvimento de produto aqui em São Paulo. Então sejam muito bem-vindos, Vanessa e Renato Costa. Obrigada. Muito bom estar com vocês aqui, porque são pessoas que praticamente são meus mentores aí. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu estou andando é porque os dois correram, né? Então são meus grandes gurus, né, para esse setor. A Vanessa me apresentou o setor têxtil, que também iniciou com o Renato. E eu gostaria de entender com vocês a experiência que vocês possuem nesse mercado, né? Como que vocês iniciaram? Acho que primeiro eu gostaria de conhecer um pouco mais do Renato, né, que fundou aí a ViaCAD há mais de 20 anos atrás. Me conta aí, como que você entrou nesse mercado? É, quase que por um acaso, né? Bem mais de 20 anos, né? Enfim, na verdade eu venho de uma trajetória meia louca. Nasci feirante, nasci batateiro, né? E sempre tentando ganhar mais dinheiro, montei outras coisas, serraderia, bicicletaria, acabei indo para o quartel, virei cabo da Polícia do Exército, me especializei com armas, fui para a base aérea, me especializei com manutenção de avião, né? CAT 2 de pneumática e hidráulica de avião, e minha mãe me apurrinhou para fazer curso de costura e desenho de moda e tal, enfim. Pais, né? Então, acabei entrando no Senai, passei lá uns 8 anos, assim, entre cursos e especializações, e fiz todas as áreas dentro do Senai, né? Então, na parte têxtil, me especializei. Acabei voltando como professor, né? Então, e aí eu fui convidado a ser consultor de processo produtivo. Então, na unidade da Leopoldina, eu estudei no Senai do Bom Retiro, quando tinha no Bom Retiro, e acabei virando um funcionário da Leopoldina, que era uma outra unidade. Voltei para o Senai Bom Retiro como consultor de processo produtivo. Então, eu rodava o país e atendia as empresas. Meu trabalho era assessorar as empresas e identificar problemas, gargalos dentro do processo produtivo ou financeiro, enfim. Meu trabalho era resolver problemas de empresa. Em algum momento eu pensei, vou parar de resolver o problema das empresas e vou trabalhar a minha. Então, aí entrei na parte de prestação de serviço. E comecei com corte e depois eu entrei com a parte de modelagem de risco. Essa parte de risco era uma coisa extremamente recente, o pessoal não existia assim não existia terceirização. Uhum. O processo era tudo meio verticalizado. Foi assim uma coisa assim muito louca, né? Porque eu saí de uma zona de conforto. Como consultor eu tinha lá meu salário, meu 13º, Sim. férias, e
eu fui para empreender e abracei a parte do sistema CAD, e na época não existia o YouTube, não existia... Ou eu trabalhava, ou eu ia fazer curso para poder entender do sistema. Então eu me virei, aprendi o sistema, né, sozinho, tive que fazer a coisa acontecer, porque as prestações eram bem caras. Cheguei a um ponto que, na verdade, hoje eu consigo extrair do sistema coisa que a própria plataforma não consegue. São quantos anos trabalhando nesse software? Eu tô desde 2000, na verdade o Audaces, ele não era Audaces, era Factor Audaces. Foi dos pioneiros, uns clientes pioneiros aí. Número 90. Eu sou o cliente número 90. Tem etiquetinha, tem até carteirinha. E como que você conseguiu entender a necessidade de treinamento? Porque você vindo com essa bagagem do Senai, do Senac, né, do processo produtivo, logo depois de abrir o seu próprio escritório de desenvolvimento de produto, você passou a dar treinamentos. Quando foi que você sentiu essa necessidade? Bom, primeiro, a ideia de formar mão de obra é para abastecer a minha necessidade. Foi para abastecer a minha necessidade, né? E hoje eu entendo que não importa a data, sempre vai precisar. Uhum. E o mercado sempre vai precisar de mão de obra qualificada, mesmo porque entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. A visão é, a pessoa faz um curso, acha que já está preparada. Sim. Sim. Então, ela está preparada. Sim. Preparada para para entrar no campo de batalha. Exatamente. E são níveis e formatos diferentes. Sim. Na ViaCAD, a gente costuma falar, né, porque já virou meio que um jargão, o profissional que está preparado, que sai da ViaCAD, está preparado para qualquer empresa. Sim, sim. Mas nem todo profissional, e geralmente nenhum profissional está preparado para a ViaCAD. Sim. Quando eu iniciei na ViaCAD, foi uma enxurrada de informações, justamente porque você tem vários segmentos ali, diferente de quando você trabalha numa empresa específica ou numa fábrica, você tem um segmento a ser atendido. Então você se especializa dentro de alfaiataria, ou se especializa dentro de modinha, ou daquele tecido. Agora, trabalhar na ViaCAD, você tem ali vários universos, e universos assim, cada um com a sua particularidade. Você tem a master movimentação de um tecido que tem elastano ali, você tem que entender as movimentações daquele tecido, você tem que entender os acabamentos daquele tecido, aí você vai para a alfaiataria, aí você vai para couro legítimo, e todos esses segmentos possuem processos produtivos ali, por mais que sejam parecidos, mas sempre tem uma diferença. Então é insano, assim, eu como uma pessoa que entrou para a área administrativa, vi a enxurrada de informações, e aí hoje, como um dos gestores, vejo quão formado esse profissional que sai do nosso escritório para atuar sozinho, ou até mesmo que fique ali por muitos anos, mas ele tem um conhecimento muito vasto por toda essa segmentação que passa pela gente. Então acho que eu imagino que a necessidade para treinamento aí e ficar ali em cima do processo de qualidade principalmente no começo, tenha sido ali gigantesca. Sim. Não, e por conta da diversificação, porque outra coisa que é meio que jargão, a gente falar que atende mais de 5 mil empresas, mais de 7 mil empresas, mas na verdade a gente já perdeu as contas. Sim. Tá? E hoje o meu foco, não exatamente da ViaCAD, mas o meu foco é atender meus concorrentes. Diretamente a gente atende aí, vamos dizer assim, vamos já falar muitos assim, anos, né? Mais de 50, 60 concorrentes, Uhum, né? Diretamente de acesso. São Paulo e fora, né? Fora de São Paulo. Né? Então, fora de São Paulo e agora a gente está fora do Brasil também. Então, é legal isso. Uhum. É muito dinâmico e às vezes é louco, porque eu estou atendendo meu concorrente. Sim. E não necessariamente eu tenho ideia onde ele esteja. Sim, sim. E não dá para falar de ViaCAD também sem falar de uma das pessoas, de uns pilares, né? Um dos pilares muito importante aí, que acho que já entrou na ViaCAD como gerente e particularmente me inseriu nesse universo, né?
E nosso a vasta informação e conhecimento não só da parte financeira, mas também da área técnica, né? Porque atuar 12 anos no mesmo escritório, eu acho que se você tem aí, mesmo que você não tenha vivido ali o chão de fábrica, mas tem muito conhecimento e às vezes esse conhecimento gera muitos insights para várias marcas que passam pra gente, até mesmo amplia aí as perspectivas de processo produtivo. Acho que não dá para falar de ViaCard sem falar de Vanessa, né? Na verdade eu não entrei já como gerente, mas o processo foi muito rápido, né? Muito rápido para eu entender esse nicho, né? Porque eu já vinha da área financeira desde 98, eu iniciei né, na área financeira, mas era um assunto, né? Um nicho totalmente diferente, essa área têxtil, né? Então, na verdade, o Renato estava precisando de alguém no financeiro e eu conheci através da Marcela Moraes, né? E aí, enfim, foi uma semana de trabalho para a gente já se identificar. A gente se identifica muito, tanto na forma de falar, de preto no branco, é isso, não é? Uhum. E também sobre o profissionalismo. Eu me identifiquei com o dele, ele se identificou com o meu. Então, o processo foi muito rápido, assim, para eu me tornar gerente da ViaCard. Tive que fazer o curso, né? Fiz tanto o curso básico quanto avançado, para eu entender a linguagem, para eu poder atender os clientes, né? Porque quando eu entrei na ViaCard, que um cliente falou para mim, pala, martingale, né? Uhum. Eu falei, é de comer, né? Muito, Tigela, tipo, né? o que é isso? E aí ele já... Pote, né? ele já ministrava cursos, e aí eu falei para ele, né? Eu acho interessante, porque eu não conheço. Ele falou, então, você vai entrar no curso. E foi onde eu comecei a adquirir experiência. O Renato tem vasta experiência nisso. Então, quer dizer, entender desse processo, assistindo aulas dele, né? Assistindo o curso dele, foi muito importante para mim. E eu consegui absorver o máximo. E como eu tô ali dia a dia com ele trabalhando, porque assim, eu tenho 12 anos, eu vou falar para você que a parte teórica de modelagem e operação, eu sei tudo. Uhum. Todo mundo que chega lá, que eu atendo, sim. acha que sou eu que faço as Sim. modelagens. Sim. Mas teórica eu sei tudo, na prática não. Mas eu sei teórica por quê? Porque a gente acha que já aprendeu de tudo, mas todo dia eu ainda aprendo coisas que ele saca do sistema, ou algo que um cliente novo, que a gente sempre fala, né? Sobre os clientes, não só a diversidade de trabalhar com modinha, com alfaiataria, mas também eu costumo falar que lá a gente faz desde moda praia, até vestido de noiva, casinha de cachorro, estrela de Natal, Sim, muito vasto. capa para carro, blindagem. Então, nós atendemos diversos clientes com diversos modelos, né? Com tipo pet, baby. Então não é só a diversidade de modinha, mas sim. diversidade de modelagens que a gente tem que criar ali. O artista ainda dá um jeito de ver como é, de descosturar, Sim. procurar como é o acabamento. E isso me trouxe essa experiência. E um adendo, né, da importância de quem está fazendo gestão ali e direcionando uma equipe, é que você realmente precisa entender sobre como funciona o processo, por mais que você não vai executar, né? Então, hoje, nós como assessores, né, porque a gente acaba assessorando ali o meio de campo entre a necessidade do cliente para algum produto, às vezes você faz um alinhamento com a estilista que trabalhou a proposta, ou não quando o cliente traz uma proposta já pronta, e para quem vai modelar essa peça. Então, por mais que a gente trabalhe na área administrativa, fazendo gestão, a gente tem esse tato e esse feeling de falar assim, tá, mas como que essa peça vai vestir? Você vai querer colocar algum zíper? Vai ter algum elástico? Qual que é a largura do elástico? E o confeccionista, que é o gestor dessa marca, que está fazendo ali a comunicação entre todos os segmentos, todos os setores, ele nem, putz, nossa, eu nem lembrava, nossa, é verdade, como que vai vestir? O que você me dá de sugestão? Então, por mais que você não seja uma pessoa formada ali em estilo, ou você de fato não vá fazer a modelagem, mas é importante que o gestor tenha esse feeling para entender essa necessidade de fazer esse alinhamento com esse cliente. Então, exatamente, na verdade, é a segurança que a gente passa, porque muitas vezes a pessoa que traz a modelagem para nós, ela não entende de modelagem.
e ela passa em mãos de pessoas, vamos se dizer, que se a gente pode dizer que são profissionais, e eles querem pegar o serviço dela e executar, ganhar dinheiro naquele cliente. E quando a gente começa a destrinchar e ver a necessidade do cliente e a falta de informação que ele tem, aí é onde entra o nosso papel, né? De falar para ela, olha, a importância de fazer isso, dessa peça piloto, você já sabe o material, o tecido que você vai usar? Não, eu não estou sabendo. Eu quero primeiro desenvolver a modelagem para depois escolher que tecido que eu vou produzir. Não, você está começando pelo lado errado. E se você não tem conhecimento para instruir o cliente, porque muitos donos de confecções, eles querem a marca dele ali. Mas eles nem têm noção de que existe um processo inicial. Que se você pula etapa, você pode prejudicar toda uma produção. Sim. E se eu não tivesse esse conhecimento, procurado absorver isso do Renato no curso, entender essa área, eu não teria esse suporte para oferecer para quando até os clientes leigos chegam até nós, mas saem de lá com a segurança de que deixaram nas melhores mãos e que a gente vai ajudar no que for possível até o processo final. E aí, trazendo essa ideia de que nós temos que entender muito do processo produtivo para dar uma assessoria, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente trabalhe ali no setor de desenvolvimento de produto, com modelagem ali, fazendo um plano de corte para o cliente para iniciar o processo produtivo, mas a gente tem que entender praticamente tudo que vai acontecer o que acontece antes, o que acontece depois do nosso processo. E muitos desses clientes, eles chegam no nosso escritório para ser assessorado, né, para entender. Às vezes ele está meio perdido. Eu acho que muito dessa assessoria também vem do processo do Renato, que vindo desse chão de fábrica praticamente, tem tanta informação técnica que hoje ele vai passando para a gente, que vai conseguindo prestar essa assessoria, e aí em algum momento a gente também acaba tendo contato com os cortadores, com oficina de costura, com todo o processo produtivo, e aí você vai cada vez mais sendo alimentado por essas informações e vai gerando uma assessoria. Para você, como que esses clientes chegaram nesse início aí de prestação de serviço? Como que eles já chegaram perdidos? Como que funcionou para você? Existe uma gama bem misturado, bem vasto, né? Porque como eu atendo o que chega, né? Essa semana entrou um material de luta lá. Foi. Então, um negócio da porrada, de Boxe, segurar, Muay Thai e tal. Aí o cara teve uma experiência que para ele não foi muito feliz. E ali eu identificando o que chegou na minha mão, na verdade o problema aparentemente é ele, não é o cara que fez o serviço para ele. Só que o problema do profissional que presta serviço também, que faz a modelagem, ele sabe talvez fazer, mas não sabe explicar para o cliente dele como é que ele vai fazer dali para frente. Sim. Então, na ViaCAD mesmo, vários momentos a gente teve ali para tentar adquirir, contratar, né, modelista. Só que trabalha com sistema. O pessoal acaba não tendo, porque o pessoal eu faço na mão, não é um problema, então você faz na mão. Mas o pessoal tá restrito, ele sabe, eu sei fazer camisa, mas não sabe costurar camisa. Limitado, E, né? cara, por fim não sabe modelar. Porque você vai modelar, você tira o molde, põe a peça do avesso, coloca tem que ficar igual, não pode ficar diferente. E infelizmente, muito profissional ele sabe fração daquilo que ele tinha que estar sabendo fazer. Então, o modelista que modela, mas não sabe costurar, ele é um picador de papel. De repente, ele é até feliz fazendo modelagem. Mas como é que ele vai passar para o cliente dele? Isso aqui vai ser numa overlock ponto cadê, isso aqui vai ser numa interlock, a bitola é de tanto. O que é bitola? Bitola é largura. Então, para determinado tecido isso vai funcionar, isso não vai funcionar. Mas eu quero uma fechadeira. Então, o pessoal sabe que existe máquina de costura, essa reta overlock, interlock e galoneira, né? Mas não tem noção de recurso que a máquina dá. Sim. Né? E eu vou falar para você assim, vai além. A própria operadora, a costureira lá, ela está costurando faz 20 anos, 30 anos que ela costura,
mas vamos falar de uma overlock. Você consegue franzir e babadar com uma overlock, né? Para quem costura sabe o que eu estou falando. Sim. Né? E dependendo da peça que você vai fechar, você tem que estar ali fazendo uma regulagem de tensões para que você não tenha problema na produção. De repuxar, Sim, sim. de dar um acabamento melhor. Então, quer dizer, o modelista, por sua conta, se ele soubesse costurar, ele poderia estar cobrando isso da piloteira ou orientando em relação ao processo produtivo. E o modelista tem, no meu ponto de vista, tem a obrigação de se atualizar. Sim. O mercado, como é que o mercado é hoje? Né? Então, antigamente, na produção se fechava dessa forma. Hoje se fecha dessa forma. Porque não adianta eu trazer um conceito de 1939, sendo que hoje o pessoal tem um outro jeito de estar trabalhando. Eu tenho que adequar o meu processo, a minha modelagem, para como está sendo feita, como é que está o processo fabril. Sim. Né? E de uma forma que não comprometa o caimento, a qualidade de produção. Então, eu tenho que otimizar o processo, né? Eu tenho que diminuir, na medida que eu penso e me ajusto à forma que está sendo produzida hoje, eu otimizo o processo de produção. Né? Então, você tem um conceito acadêmico que você tem que ter, sim, e aí você tem um campo de batalha que você tem que ajustar, adequar aquilo para o campo de batalha. Sim. E o que de fato é um relacionamento, né? Porque quando o cliente chega com uma proposta, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe como ele quer. Então, o profissional que está atendendo ele, seja do setor administrativo, ou seja até o mesmo modelista, se ele está tratando diretamente, ele precisa alinhar algumas informações para entender a proposta do produto, qual é o tipo de acabamento e o que ele vai fazer. Então, tem cliente que, isso até parece um absurdo a gente falar isso, mas tem cliente que vem querendo fazer jeans e não sabe o que é amaciamento, o que é lavagem. Você chega e fala assim, qual que é o encolhimento do seu processo? Encolhimento? Você vai fazer amaciamento? Você vai fazer lavagem? Como assim? Então, uma pessoa que faz jeans, aí a gente fala, é uma dor assim, mas quem está assistindo e que trabalha com esse tipo de matéria-prima pode achar que é um absurdo, mas estou te falando aqui que são situações que a gente vê todos os dias no campo de batalhas, né? Então, o cliente chega sabendo o que ele quer, mas ele não sabe como que vai funcionar. E se você não tiver uma pessoa que vai fazer esse alinhamento de expectativa, as chances de dar algum problema na piloto ou no processo produtivo é grande. E quando pega um profissional com deficiência, porque hoje no mercado você vai ver milhares de profissionais, mas como eu disse, mais uma vez eu repito, não sei se pode se denominar como profissional, São os aventureiros, mas com essa deficiência, porque antigamente, acredito eu, que uma estilista, uma modelista e uma costureira, que é um trio, que é como uma engrenagem, né, que elas se completam, eles vão criar uma peça já sabendo como é o acabamento, como é o franzido, que máquina usar, porque geralmente tinha mulagem, a modelista já fazia sabendo que tipo de acabamento, que aparelho, e hoje em dia não, hoje você tem modelista que não sabe costurar, hoje você tem piloteira que não sabe montar uma peça, e então, quer dizer, se denominam como profissionais, né, daquela área, sem saber muita coisa, sem saber aviamentos, né? E nós tivemos um caso de uma piloteira que foi lá mostrar uma piloto que ela estava errada, porque era uma calça com bolso faca e ela não tinha encontrado o bolso faca lá naquela calça e que ela mesma teve que fazer na hora. E na verdade era uma calça de alfaiataria, onde ela era dobrado para se fazer o bolso faca. E o Renato, na hora que ele pegou a peça, ele já falou: olha aqui a marcação. Mas por quê? Porque ela fez porque ela estava acostumada a costurar outros tipos de calça, que era mais simples de se costurar. Hoje eles querem o básico, pegar na máquina e chegar e já seguir. Sim. Então falta, eu sempre falo para as pessoas, se interessem, né? Procura ver, não vai na mesmice de tipo, já estou acostumada. De empurrar, né? Não caia na zona de conforto. Cada cliente é único, cada peça é única.
E perdeu essa essência de enxergar o cliente, a peça do cliente como única, ou querer entender como é feito, né? E fora que nas grandes fábricas existem todo um processo de qualidade de ficha técnica, lacra a peça, faz uma análise de peça Tá em piloto. falta. Agora, você trazer, até mesmo para marcas de porte médio mesmo, que confeccionam 2.000 peças por semana, aí, porte médio, grande, não sei. E aí você vê o processo dele, não tem uma comunicação, porque dentro de uma fábrica fica fácil acesso. Eu vou ali na sala da modelista tirar dúvida com ela. Agora, se você terceiriza todo o processo produtivo, quem que é a comunicação entre esses processos? É você e a ficha técnica. Sim. Se não tiver informação na ficha técnica, e digo mais, se não tiver ficha técnica, você está disposto a correr alguns riscos. E às vezes esses riscos, eles são caros. E a né? ficha é importante. Na hora de desenvolver o modelo, até a parte da costura, porque a costureira tem que saber o tipo de aviamento que vai ser, o elástico que será colocado, né? Sim. Então, sim. tudo isso consta na ficha técnica. E hoje o que menos tem é o processo perfeito. Quando a gente pega um cliente, que ele tem um processo perfeito de ficha técnica, a pecinha piloto, com todos os aviamentos, tipo de tecido, a grade perfeita, com a largura perfeita, que a gente pega e fala, não precisa perguntar nada. Sim, sabe? Dá gosto. E flui, mas de fato flui. É raro. Hoje em dia está sendo raro. E que não deveria, né? Sim. Deveria ser uma coisa... E mudando um pouquinho aí desse aspecto de prestação de serviço para acadêmico, a Vanessa que faz o alinhamento e ali a prospecção dos alunos, faz a matrícula. Como que esses alunos chegam hoje pra gente? Porque em tese a gente trabalha hoje, né? Tem 2 cursos que são bem fortes para ViaCAD, que é o operador de CAD Audaces e o modelista computadorizado, né? Mas muito desses alunos, eles não vêm da área ou tem um conhecimento micro ali dentro do processo, ou porque era um infestador, ou porque era um bordador ali. Como que chega esse aluno e ele consegue se desenvolver no curso de operador de CAD ou modelista? Sim. Na verdade, assim, ou eles chegam porque a mãe é uma costureira, ou porque realmente era um infestador e trabalha com pessoas que operam o sistema, porque hoje em dia tudo tá automatizado, né? Tudo tá sistema. Muito difícil você encontrar hoje algo manual. E principalmente os jovens, tá? Vou falar que tem todas as idades. No curso a gente tem senhorinhas e garotos de 13 anos, 12 anos que querem, porque a mãe incentiva a fazer um curso, tá? Então nós temos, mas eles procuram porque acham interessante, porque já estão na área, ou porque a mãe é costureira, ou porque querem abrir um negócio, ou, enfim. Ou porque viram que essa área é uma área que também dá dinheiro. Sim, quem souber trabalhar, é uma área que dá muito dinheiro. Então, eles procuram. Lógico que eles já querem saber para fazer modelagem no sistema. Sim. Aí é aquele processo que a gente tem que ensinar. Primeiro você precisa aprender as ferramentas do sistema, né? Você precisa aprender a executar as ferramentas, ter propriedade sobre as ferramentas. As principais operações, né? Exatamente, o início, né? O básico de digitalização, ampliação, encaixe, plotagem, mas para conhecer o sistema. E depois você pode fazer o avançado de modelagem, que aí você vai aprender a fazer vestido, calça, saia, tudo no sistema. E existe uma procura muito grande. Tanto que esse ano nós finalizamos uma última turma, que não seria a última turma, mas tivemos que startar uma última turma expresso. Né? Por quê? Porque nossas vagas são limitadas para não lotar uma sala, para poder tanto o instrutor quanto os nossos staffs darem atenção aos alunos, né? Então, as vagas são limitadas. Então, ficaram alguns alunos de fora que não conseguiram. Devido à procura enorme, nós tivemos que startar uma última turma novamente, expressa. Última da última. Para terminar dia 21 de dezembro. Porque essas pessoas não queriam ficar de fora para quê? Para finalizar o curso de operador de CAD esse ano, para agora em março já entrar no curso de modelagem. E eu sou suspeito para falar do curso, porque são aí 7 anos de escritório, então já vi muitas turmas passarem pela empresa e inclusive já vi colaboradores, né, que foram nossos alunos, que passaram aí muitos. Então... teve até uma questão aí, a Paula, um abraço Paula, que trabalhou com a gente. Ela disse que foi nossa aluna, ela tinha 15 anos de idade.
Então depois ela foi uma Olha. das profissionais mais impecáveis que nós tivemos ali no nosso escritório. Assim como outros também. Teve colaborador que trabalhou 4 anos com a gente, foi nosso aluno, trabalhou 4 anos com a gente, foi atender em Portugal, Sim. uma outra empresa, ou seja, para além desse país aqui, se você estiver disposto de fato a entender o processo, a ser um profissional qualificado no mercado, o campo é enorme, assim, para além, a perspectiva é que seja nacional, mas o Gustavo foi uma das experiências que nós tivemos que é para além desse país, né? Então, é muito incrível, assim, acompanhar a trajetória desses alunos que vieram sem informação nenhuma e hoje aí tem uma trajetória aí até mesmo de abrir o seu próprio escritório, Isso é vários, já consolidado, vários. que está consolidado aí no mercado, né? Ou até colaboradores que passam a trabalhar em outras fábricas e aqueles que também continuam atuando com a gente, porque nós temos vários colaboradores fidelizados aí que foram nossos alunos, que entraram sem perspectiva nenhuma e hoje aí é um dos nossos melhores profissionais. Então é incrível ter essa experiência. Eu imagino que vocês aí, acompanhando muito mais tempo que eu, também consiga ter várias imagens aí desses alunos. E ó, para você, para eu passar para as pessoas, né, que isso não é balela, o que você quer pro seu filho é o melhor, né? Eu falo como mãe, que você quer o melhor pro seu filho. Principalmente hoje em dia, os jovens, né? Aí meio perdidos, não sabem o que querem da vida, só querem ser youtuber. É o que acontece. Eu acho que é uma profissão tão bonita e que vale, que dá muito dinheiro, que o meu primogênito, o Lucas, ele estudou e aí ele não sabia o que queria fazer também da vida, mas eu sempre levei meus filhos para o trabalho, né? Inclusive o Danilo quase nasceu na ViaCAD, o Baby CAD. E o Lucas se interessou pelo fato de mexer com o CAD vestuário, né? Desenhar, criar molde. E aí o Renato falou, traz seu filho, coloca no curso. Coloquei ele no curso básico, ele fez 1 ano de estágio na ViaCAD. Hoje ele é nosso operador de CAD. Sou suspeita para falar, mas um dos melhores operadores que nós temos na unidade. E se fosse uma coisa ruim, eu jamais indicaria e colocaria um filho para seguir uma profissão dessa. Sim. E hoje meu filho, ele é um dos nossos melhores operadores na empresa. Então, vale a pena, vale muito a pena. Sim. É muito bom. Sim. O mercado está escasso de mão de obra qualificada, né? Sim. E vir de uma estrutura que traz o principal foco, que é a prestação de serviço, né? Porque se você vai para algumas instituições, né? Não estou falando mal de uma, enfim. Mas você tem muita teoria ali e informações que acabam poluindo a cabeça do aluno para aquilo que ele não vai utilizar, né? Até mesmo isso para qualquer segmento que você faça uma faculdade. Eu mesmo já fiz três instituições diferentes. Eu sei distinguir o que eu consigo ter mais conexão, né, com a instituição, né? E aí vir de uma estrutura que traz toda essa bagagem de processo produtivo, do que realmente funciona, olha, essas são as ferramentas mais validadas, essas são as estratégias mais validadas. Aqui você vai ter mais assertividade na sua operação. É uma coisa que impulsiona o profissional, né? E você não perde todo aquele tempo de ficar às vezes anos ali, aí você às vezes tem prejuízo, tem uma dor, tem uma dor de cabeça ali, porque tá dando murro em ponto de faca e não tá funcionando. E vir dessa estrutura que traz toda essa bagagem aí para esses nossos alunos, eu acho que é um diferencial enorme que nós temos, né? É um dos diferenciais. Até o Renato, ele é melhor para explicar, mas uma das táticas que ele usa quando ele está ministrando, né, o curso, o treinamento, é ensinar o procedimento que a gente utiliza na ViaCAD. Por isso que a gente sempre diz, toda vez que eu vou fazer uma entrevista, eu falo, nem todo mundo está preparado para trabalhar aqui dentro, mas todo mundo que passa pela ViaCAD está preparado para trabalhar em qualquer lugar. E realmente eles entram perdidos. Tem pessoas com 10, 15 anos de experiência que diz, né? Ele fica perdido em trabalhar com a ViaCAD, porque lá nós temos procedimentos de cores, posição de molde. Então, todo um processo que a gente ensina para o prestador de serviço, para qualquer unidade nossa que ele for trabalhar, sempre é o mesmo processo. E ajuda ele a organizar, sabe? O organizador de meias. Sim. Lá nós temos
o organizador de processos. Você não pode pular processos e todo mundo que pegar o seu processo, a referência do seu cliente, vai saber como lidar, porque tem procedimentos de cores, de forma de registrar uma referência, e o Renato ensina isso para os alunos. Então, quer dizer, para que ele já inicie na empresa que ele vai trabalhar, ou no processo dele, sendo organizado e da melhor forma de se trabalhar, porque ele tem experiência nisso. Para ele chegar nesse processo de procedimentos da empresa, foram porque muitas coisas deram errado e ele criou esse tipo de processo. Sim, sim. Você já sabe o que está validado no mercado. Sim. Eu, inclusive, peguei um material um tempo atrás de um profissional fora do nosso escritório, que ele quis trabalhar o arquivo com a gente, pra gente fazer o estudo de encaixe ali pra ele. E aí, só pela identificação das cores, eu consegui identificar que estava agrupado errado lá. Aí eu falei, pera, mas esse material tá com problema aqui. Aí eu olhei, conferi e mandei pra ele, ó, você consegue analisar seu material novamente? Porque eu acho que tá com problema antes de eu dar sequência. Claro que não seria uma obrigação nossa, porque veio material de fora, mas você já consegue ter essa visão de bater o olho e identificar uma questão. Então, esses procedimentos eles são extremamente valiosos porque te diminui um tempo e uma dor de cabeça lá na frente. E eu imagino que você viu muita dor de cabeça aí nesses anos de consultoria no processo produtivo, né? Então, voltando um pouco em relação às instituições, eu tenho todo o meu respeito, mesmo porque eu saí das instituições. O que eu vejo em relação às instituições é que por serem engessadas, elas não conseguem, por mais que elas queiram, né, são excelentes profissionais, por mais que elas queiram, você tem uma obrigatoriedade de seguir aquilo que foi determinado, né? E é uma das coisas que até que me irritava um pouco, né, porque agora por ser dono eu consigo estar fazendo, eu vejo. E outra, a ViaCAD, ela passou a ser uma instituição, né, junto com o instituto aí, que treina fazendo. O treinamento já é no chão de fábrica. Então, e lógico, pelo volume de empresas que a gente atende, que é diferente de qualquer instituição, Sim. porque a instituição atende o aluno, nós atendemos a empresa. É direto ali, é direto no chão de fábrica, é direto com o prestador de serviço, é direto com o próprio modelista, é direto com o próprio concorrente. São necessidades diferentes, Sim. é a mesma coisa de forma diferente. Sim. Então, só um cliente só, o cliente 66, ele atende 112 empresas. Um cliente atende 112 empresas. Então, como é que a gente vai organizar esse cara? Então, você não pode dar margem, né? Você tem que vir reduzindo a margem. Então, dentro do procedimento, se você seguir o procedimento, você não consegue errar. Desde que você siga o procedimento, porque o procedimento realmente foi criado em função a erros cometidos, a margens de erros cometidos. Então, quer dizer, com todo esse tempo de casa, já entendeu que seguir esses passos, você só erra se você quiser, ou se tiver falta de atenção. Então, está extremamente consolidado, né? Me repetindo aí, o volume de empresa é imenso. Tem empresa, só uma empresa com 112 empresas. Sim. A gente consegue identificar a pasta que está, como é que está. E o nosso concorrente, ou os profissionais que estão no mercado aí, que por mais que ele entenda do software, ele não aprendeu a se organizar. É gestão, né? Fazer gestão é um ponto crítico aí. E isso também é responsável por muitas marcas, infelizmente, quebrar no mercado, né? Nossa. Há alguns anos atrás eu tive uma empresa X, né, que entrou em recuperação judicial. Eu mesmo comprei plotter, comprei máquina, eu comprei vários equipamentos, né? E dentro de um levantamento que foi feito posterior, eles estavam quebrados com 2 milhões de matéria-prima e eles nem sabiam disso. 2 milhões é um número substancial. Sim, né? sim. E recuperação judicial com uma empresa com 2 milhões só de matéria-prima. Sim. E aí, vendo esse caso, a gente identifica o quão é importante
esse empresário que às vezes eles até iniciaram aí de uma maneira escassa, né, de não ter muitos recursos, mas conforme a empresa vai crescendo, é necessário que você faça um treinamento para sua equipe e faça um alinhamento com a sua gestão, né? Muitas marcas possuem essa defasagem no processo produtivo e isso coloca a risco, né? É uma dor de cabeça, né? Tanto que muitos dos nossos alunos já vêm dessas empresas que às vezes o aluno já conhece o processo, já entende sobre a Audaces, já sabe como que funciona, mas tem alguma dificuldade ou tem alguma coisa que precisa ser alinhada, então ele vem para o nosso curso e a gente faz esse alinhamento aí de perspectiva com ele e é necessário que o gestor tenha essa análise, né, para que sua equipe esteja alinhada e não tenha esse tipo de problema. É importante até que o próprio dono da confecção faça esse curso, porque para você cobrar do seu profissional, você contrata um profissional para trabalhar para você. E qual a competência que você tem de conferir o trabalho dele e saber que ele está te fazendo um bom trabalho? Sim. Então, às vezes eles não dão a tal importância de entenderem do processo. Não, eu estou pagando a pessoa para falar. Não, mas e quem confere o serviço? Às vezes você tem um prejuízo dentro da sua confecção que a própria pessoa que você contratou tá te causando isso. Sim. Então, você precisa sim, mesmo que você não exerça, mas que você possa cobrar. Hoje, eu cobro dos meus prestadores porque eu tenho propriedade para analisar o trabalho deles e ver o que está sendo feito, o que não está, o que eles estão oferecendo para os nossos clientes. E o dono da confecção tem que fazer, mesmo que ele tenha um braço direito, vai ele e o braço direito, faz o curso, entende do que está trabalhando, do que ele está oferecendo. Sim. E depois o braço direito cobra, ou ele dá uma analisada. Mas é importante não deixar tudo na mão dos operadores, entendeu? Saber como cobrar, né? Saber como cobrar. E então eles têm que ter propriedade para analisar o trabalho que eles estão pagando para isso. E eles não veem essa importância. Então eu sempre falo, vem você também, vai colocar seu funcionário, faz você também. Para você conseguir analisar, saber se ele está fazendo certo, né? Porque é importante, é muito importante isso. Mesmo com o processo, há uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, o processo era muito verticalizado. Então o impacto era menor porque ele ficava mais próximo de todo o processo. Mesmo ele não tendo essa competência, um pegava o outro ali dentro do processo e meio que fazia esse policiamento. Hoje, vamos falar um número, não que eu tenha ciência, assim, 80%, 90% do processo é tudo terceirizado. Sim. Então, tanto é que está ficando forte empresas especializadas em private label. Né? Sim. Que o cara já não quer fazer a correria, então contrata aquele que faz a correria. Então, só que já não está mais na sua vista. Então, você está terceirizando modelagem, está terceirizando peça piloto, está terceirizando corte. E é onde aumenta a sua necessidade como empresário de entender um pouco de cada setor, porque na hora que dá o pepino ali, ele saber, numa engenharia reversa, ou identificar ali os prováveis pontos que pode ter acarretado aquele erro ali, né? Então, e sempre, não importa quem, se é pós-graduado em Harvard ou não, sempre partir da peça piloto. Sim, sim. E isso é tanto para ele precisa entender tanto para evitar os próximos, quanto para solucionar esse problema. Sim. Porque você tem que entender o que aconteceu, qual é o ponto, e você tem que ter uma análise crítica ali para falar, bom, qual que é a solução que nós traremos para esse produto? Nós até orientamos, porque até em questão de logística, vocês podem até não entender, eu falo sempre para eles, mas até na logística de mandar um motoboy com a peça piloto para informar, tal coisa deu errada. Você tá com a modelagem na mão, você tá com a piloto que você montou, vira do avesso, compara com a peça, porque você tem o papel. Às vezes a pessoa cortou maior ou menor o tecido, às vezes o tecido teve reação, mas o papel da modelagem tá ali. Se você virar do avesso e bater com a modelagem, alguma coisa, tipo, nada deu errado. Mas se não bater com o papel, o tecido tiver maior que o papel, como que o tecido tá maior que o papel? Como a peça tá maior do que o papel que a modelagem foi enviada? Sim. Então, o tecido cresceu, cortaram maior, o acabamento foi diferente. Então,
Isso vai poupar o quê? Você gastar motoboy, você gastar tempo, porque você consegue analisar com o seu profissional qual o problema que deu naquela peça. Sim. Entende? Então a gente orienta isso, porque é um tempo. Manda lá, ó, o problema não tá aqui não, vai ter que montar outra peça. Gastou motoboy, gastou tempo, o pessoal ficou parado. Então a gente, até nisso, a gente orienta o confeccionista, a pessoa que levou lá, para que ele já possa fazer a primeira conferência onde ele montou a peça mesmo. Sim. E para além dessas dores de cabeça, né, que poderia ser fácil solucionado com esses treinamentos, essas capacitações, quase que eu engancho. É por isso que nasce o Instituto Renato Costa, para atender essa necessidade tanto da gestão que faz essa comunicação entre os prestadores, né, ou confeccionista, ou até mesmo o gerente de produção, mas também atender esse processo produtivo, né, que vai de fato colocar a mão no produto e colocar para frente, fazer o fechamento, cortar, enfim, acabamento. Mas também é muito interessante ver o crescimento dessas marcas, né? Porque trabalhando todos esses anos, a gente tem nós temos empresas fidelizadas aí que chegou pra gente comprando metrinhos de tecido. Ah, o meu risco tem que ser múltiplo de 5 metros porque eu comprei 45 metros. Ele vai lá na loja, mede, e aí hoje você vê essas marcas. Compram rolos de tecido. Tem muitos clientes comprando rolos de tecido. Eu fico muito orgulhosa. Trazendo o processo produtivo e a gente ali acompanhando, porque tem um processo de assessoria para, ó, vai esse caminho, ó, que funciona, ó, evita isso aqui para dor de cabeça. Mas para além desses problemas que tem essa frequência, né? Mas é muito lindo ver o crescimento dessas marcas, né? De impulsionar o processo produtivo, de sair de 20 peças cortadas para 2.000 peças cortadas, ou até mesmo 400 peças cortadas. É muito bacana. Eu fico muito feliz. Inclusive, tinha um cliente até do Brás, que ele também comprava metrinhos de tecido, e aí nos últimos anos ele tava, Vanessa, verifica essa modelagem porque eu comprei 10 mil reais em tecido, tipo... Eu falo, que orgulho, né? Sim. Antigamente eram 2, 3 metros, você comprou 10 mil. Significa que você tem essa quantidade de clientes. E pra mim é um orgulho saber que a gente começou ali, vou tentar uma marca e hoje a pessoa tem 2, 3 lojas dentro de shopping. Então eu fico muito feliz. É um processo de crescimento, né? Ali, né? É um processo de crescimento, a gente acompanhando ali o processo dele, instruindo também. Tem nosso dedinho ali do sucesso da pessoa. E eu sempre falo para os clientes, a gente gosta muito de ganhar dinheiro com o cliente, mas se o cliente está pagando e está fazendo é porque está funcionando. Ele está fazendo certinho, a gente está fazendo certinho e ele crescendo para nós é um orgulho. Não, imagina quantos milhões de produtos foram produzidos e confeccionados que passaram pela nossa mão. Por dia nós temos o quê? Em cada unidade uns 40 produtos que passam pela gente? Vamos falar só de uma empresa só, que eu não estou autorizado aqui, tá falando. Cliente número 15. Tá com a gente desde 2004. Tá? A última pasta digitalizada dele é de 199 mil, mais de 200 mil modelos. Coisa pra dedéu. Imagine isso e cada modelo aí confeccionado 200, 300 peças. Então o impacto que nosso trabalho causa aí dentro do mercado, né? São Paulo e fora de São Paulo é surreal. A gente nem sente isso, porque a gente não tem o contato com o processo produtivo de fato, de estar lá na fábrica, mas é surreal ter acesso a esses números, né? Que aliás esse cliente número 15, ele foi o precursor, tá, de eu adotar número, não nome. Né? Porque ele fazia questão de colocar em inglês, né? E a segunda vez que apareceu Steve lá, eu falei, mano, é muito Steve para mim. Steve aqui, Steve ali, Steve lá. Então, parou com Steve, então todo mundo é 01, 02, 03, ad infinito. Então, aí foi exatamente com esse cliente, foi um momento que eu adotei número. O Marcelo, você tem quantos Marcelo na Face da Terra? Muitos. Quantos Marcelo tem na Face da Terra com o seu CPF? Eu. E se tiver mais de um, você pode chamar. No mundo, você pode chamar a polícia que o negócio está sério. Então, se é um fator que consegue controlar a unidade no mundo, funciona dentro da ViaCAD. Então, com essa empresa, exatamente com essa empresa, eu bati o martelo que não existe nome, é número. Porque agora pode ter Steve de 1 milhão de Steve.
Mas 01 Steve, 02 Steve, 03 Steve. Você sente que muito dos processos de erro e falhas são evitados com a experiência que você trouxe aí Com certeza, das suas consultorias? Procedimento. Às vezes eu estou lá, sentado lá fazendo meu procedimento, fazendo atendimento e tal, um comentário que o cliente está ali no atendimento, que eu estou do lado do atendimento, um comentário que o cliente faz, eu paro o que eu estou fazendo, né? Tá errado, né? Tá até errado, porque eu teria que dar sequência, mas já me vem aquela caramba. Alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho. Demais. Eu paro o que eu estou fazendo, né? E aí eu vou lá e eu procuro entender qual é a visão, o que é certo para aquele cliente. Porque o cliente vem, né? Na verdade o cliente vem achando que sabe o que quer. Uhum. E vou falar para você que eles não sabem. Né? Vamos falar e tudo que implica lavanderia é um universo assim absurdo. Sim. Tudo que implica malharia é um outro universo assim absurdo. Né? E as pessoas acham que colocar na máquina e já era. Não, pô, cara, lavanderia, você vai lavar, né? Lavar implica zilhões de coisas. Você tem a química utilizada, puído, lixamento. Temperatura. Aí, dentro de volumes e temperaturas e batidas diferentes, você tem encolhimentos e movimentações diferentes na mesma matéria-prima. São muitas influências. Então, cara, o cara piscou mais para a esquerda, mudou o processo. Então, de novo, não importa o que eu falar, na sala de aula eu costumava falar, porque agora eu estou me aposentando da sala de aula, né? Então, Não é nada. não importa o que eu falar, não importa o que o pós-graduado em Harvard falar. Quem manda sempre vai ser a peça piloto. Sim. Tá? Pega a peça piloto, se for dentro de um segmento que depende de lavanderia, você tem que ter antes e depois da lavagem, tá? Consequência, a peça piloto sempre embaixo do braço, tá? Com a sua ficha técnica, extremamente importante, tá? Mas a peça piloto, se você mudou o acabamento, coloca a peça piloto tem que estar conforme você quer a sua produção. Sim. Sim. Ah, não vou economizar, não, mas lá ela lê a ficha e tal. O brasileiro não gosta de ler muito. Então Sim. você tem que ter a ficha para validar e a peça tem que ser do jeito que você quer acabado. Sim. Né? Porque a economia porca vai te dar um serviço porco. Sim, sim, sim. Existem vários pontos a serem trabalhados no processo produtivo e na gestão aí da sua marca. E é por isso que, mais uma vez eu falo, nós teremos aí o processo do Instituto Renato Costa. Nós traremos aí muita solução para essas dores de cabeça e a gente vai trazer estratégias que possibilitarão que vocês evitem esses transtornos, né? Porque o transtorno emocional já pesa, agora imagina financeiro. Gente, foi muito legal ter essa conversa com vocês hoje, que bacana. Eu, particularmente, tenho um gostinho especial a mais aí, né? Olhando para as pessoas que me trouxeram para esse universo e que estarão nesses projetos aí do Instituto, da ViaCAD, da parte acadêmica e vários outros aí que a gente vem trabalhando e trilhando juntos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço. Eu que agradeço também, vai ser um prazer estar junto com vocês nessa empreitada aí, auxiliando e sanando as dores dos nossos confeccionistas aí com o nosso suporte, né? É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Eu agradeço. Até a próxima.